Olá pessoal, tudo bom? Quem não me conhece, eu sou o Maurício, fazendo uns videozinhos aí pra minha família aí, pra contar um pouco da minha história pra família, para uns amigos. O pessoal sempre pergunta uma coisa e outra, então, mas pra isso mesmo, compartilhar um pouco minhas experiências, né? E que sirva de, talvez seja útil pra alguém, né? Então o vídeo de hoje fala um pouquinho sobre diferenças culturais, né? Coisas que a gente mudou. Que a gente muda quando a gente muda de país, né? A gente tá acostumado sempre com aquela coisa do dia a dia. Muitas vezes a gente nem sabe que existe outra forma de fazer alguma coisa, de enxergar alguma coisa, né? E aí, quando a gente vem para um lugar diferente, a gente aprende e acaba se adaptando, né? Tem coisas que a gente se adapta e outras coisas que a gente fica meio chocado e tal, né? Então, vou comentar um pouquinho disso daí. Quem quiser depois, posso comentar como foi passar aqui pela quarentena, né, o lockdown que teve aqui. Agora a gente tá no level 2. Beleza? Então eu juntei aqui, eu fiz uma colinha aqui, eu juntei 8 pontos que eu quero comentar de coisas que mudou e eu acho que mudou para melhor. Então o ponto 1 é sobre limpeza, cleaning, né? Como que era no Brasil? No Brasil, acho que muitos de vocês devem estar acostumados, eu acho que o pessoal tem mudado um pouco, mas quando eu era menor, na época eu era criança tudo, como que funcionava? Vamos fazer faxina na casa, então já é na casa inteira. Aí joga água em tudo, com mangueira, com balde, esfrega com água e sabão, com sabão em pó. Às vezes pega aquelas escovas de ferro lá, esfrega a parede, esfrega tudo, depois joga cloro e cândida em cima e esfrega de novo. E sei lá, vai o dia inteiro nisso daí, né? E aqui não é assim não. E aqui, eu lembro também, limpava as paredes, porta e tudo. Janela e tudo, né? Aqui não, aqui é sprayzinho, produto, né? Spray e paninho, e só isso. E vácuo, né? Aspirador de pó. E tem um detalhe, aspirador de pó você passa até onde a mão chega. Então você não vai embaixo dos móveis, você não levanta o sofá, nada. Não, você vai, bateu ali, deu o limite, sabe? O negócio do aspirador empacou ali, é isso aí, tá feito. E spray, tem spray pra tudo, mas pelo menos funciona, né? No Brasil acho que só tem, sei lá, Ajax e Veja, né? Que é o general o mais comum. Aqui você tem um pra gordura, você tem um pra cozinha, você tem um multiuso, você tem um pra vidro, tem um pro banheiro, tem um pra isso, tem um pra aquilo, tem um pro box do banheiro, né? Pra tirar as gorduras e tal. E geralmente funciona bem. Você borrifa, se tá muito zoado, deixa uns 5 minutinhos, passa o pano, fechou. Tá limpinho, brilhando. Ótimo. E é isso. Então acho que a gente aprendeu. Claro que às vezes dá a impressão que precisa dar uma faxinada mais profunda, vamos dizer assim. Mas acaba sendo mais prático e mais rápido, sabe? A gente acaba tendo mais tempo. Acho que aprendi que às vezes a gente perde muito tempo com isso e não precisava, né? E fica limpo. Tanto que aqui quem faz, a pessoa que chega recente do Brasil, vai trabalhar como cleaner, o pessoal às vezes chamam eles para fazer uma limpeza brasileira, que é para limpar do jeito brasileiro mesmo, dar aquela caprichada, né? Eu trabalhei como cleaner na Austrália e lá, por exemplo, as janelas eles não limpam não, as janelas ficam tudo empoeirado embaixo do sofá, isso é um serviço à parte. Então, sei lá, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, para quem faz regularmente toda semana, então uma vez a cada 2 meses, por exemplo, eles pedem para dar uma geralzinha, tirar o pó só da janela. Isso é um serviço extra, um preço a mais. Beleza? Então primeiro acho que é sobre limpeza. Isso é um negócio até meio estranho no começo. Segundo, cozinhar. Passar tempo na cozinha cozinhando. Nossa, como eu acho que melhorou bastante, sabe? Ver que existe um jeito mais prático de cozinhar. No Brasil a gente não estudava, não conhecia, não sabe nada de cozinha. A gente vai pegando, vai passando de geração em geração, sabe? Do pai, dos pais, dos avós e tal. E no Brasil, como é que é? Pra quem tem, vamos dizer assim, a mãe, tem algum, sei lá, dona de casa em casa, começa a cozinhar lá pelas 7 da manhã, né? Já começa a preparar o café da manhã que nunca termina, fica passando café umas 3 vezes no corredor, e pão, e sei lá o que, lanche e tal, e demora. Às vezes tem que cortar, fatiar e tal. Aí umas 9 horas já tá limpando as coisas, já preparando o almoço. Eu lembro quando eu era criança, meus pais, meu pai, minha mãe, minha segunda mãe, tenho 2 mães, ó, ficavam escolhendo, fica escolhendo arroz, feijão, sabe? Abre o saco de feijão e fica lá escolhendo, gasta lá 1, 2 horas fazendo isso. As mães já estão, era mais ninja, né? Já
faz rapidão. Mas ali a gente ajudava. Aí põe o feijão lá na panela pra cozinhar 2 horas lá cozinhando feijão, diz. Sem falar que o arroz ou o feijão já estava lavado de molho no dia anterior, né? Então passa a noite na água e tal. Aí faz almoço, aí tem que cozinhar carne, não sei o que. Aí depois lava tudo e aí já emenda o lanche da tarde, que já emenda a janta. Então você passa o dia inteiro na cozinha. E demora, sabe aqueles bifão que demora 1 hora fazendo lá, que fica tudo aguado, encharcado e tal. Arroz também às vezes demora e dá mau trabalho. E aqui chega até a ser um pouco extremo. Aqui na Nova Zelândia, né? E na Austrália é muito parecido, porque a cultura, vamos dizer assim, herdada da cultura mais britânica, né? Os locais mesmo, o pessoal daqui, o Kiwi, chegou ao extremo deles nem comer. Não comem, não cozinham. Eles não comem comida, só comem pizza congelada, coisa enlatada, sabe? Porcaria assim, que não é comida. Então facilmente eles ficam surpreendidos. Você cozinhar uma comidinha rapidinho ali com alho, cebola e tal, eles ficam, essa comida é muito boa, meu Deus, que da hora e tal. Eles ficam, né? Chega a ser assim. Mas, claro, não cheguei nesse extremo, mas a gente mudou um pouco assim. Arroz, sabe? Arroz põe na panelinha de arroz ali e já era. Você compra um arroz normal até arroz asiático, japonês, sei lá, que tem mais gosto. Lava ali, 2 minutos, tá dentro da panela. Em 15, 20 minutos tá pronto pra comer. Nem encosta no arroz, você taca na panela, aperta start, só um botão, pá, feito. Feijão, como aqui não tem feijão, meio que acaba desistindo de ir atrás de feijão bom, né? Fazer o feijãozinho brasileiro. Então às vezes quando tem vontade de comer feijão, pega um enlatado lá que já dá uma tapeada. Às vezes você pega um enlatado, põe na panela, refoga com um pouquinho de cebola e alho e tá pronto, 5 minutos. E no geral, sei lá, a gente aprendeu que passar mais de 30 minutos na cozinha, você tá perdendo seu tempo. Então a gente tenta fazer as coisas bem rápido, sabe? Pega legumes e tal, joga rapidinho, 5 minutos, tira o legumes, está feito. Ou você não põe legumes, joga um pouquinho de qualquer coisa que tiver, lá shoyu, manteiga e tal, não sei o que. Então em meia hora você já tá quase pronto para comer. E comida, sabe? Comida, verdura, salada, legumes, macarrão, qualquer coisa. Às vezes você compra um molho de macarrão já pronto, ou faz em casa mesmo também, que não demora muito. E a gente percebeu que aqui é assim. Ficar muito tempo na cozinha, você está perdendo seu tempo. Então a gente aprendeu que passar mais de meia hora na cozinha, você está perdendo seu tempo, sabe? Vai fazer outra coisa da vida. Eu lembro que tinha uns vizinhos nossos que eles não tinham nem panela, assim, tinha um negócio bem simples, pequenininho para fazer. Eles viviam fazendo, sabe, miojo e umas travessas para pôr no forno para fazer batata frita e pizza. Ponto 3. Aproveitar mais o tempo e ter tempo livre. Então, como a gente acaba gastando menos tempo com essas coisas, a gente acaba tendo um pouquinho de tempo mais livre, né? E trabalhando mais perto, perdendo menos tempo no trânsito também. No Brasil eu perdia quase 2 horas para ir e para voltar, então 4 horas por dia só de trânsito. Aqui eu gasto meia hora e às vezes fico em casa, então sobra mais tempo. Então acho que isso é uma coisa que eu aprendi a aproveitar mais o tempo. E antes eu era meio acelerado, sabe? No começo você fica acelerado, quer fazer alguma coisa, aquela ansiedade, igual no Brasil. Você tá sempre querendo fazer alguma coisa e não faz nada, no final das contas, sabe? E aí eu acho que aprendi a usar melhor o tempo, sabe? Com calma. Hoje vamos fazer o jardim, beleza, hoje é o jardim, relaxa, devagar. Amanhã a gente faz outra coisa. No outro dia é dia de mercado, então a gente vai lá, faz o mercado. Não precisa fazer tudo de uma vez, num dia, e ficar estressado, e ficar com raiva, sabe? O item 4.4 é a mesma coisa, deixar de estar sempre correndo e apressado com tudo. Então o ponto 3 e o 4 praticamente é a mesma coisa, né? A gente aproveita melhor o tempo e acho que se estressa menos, sabe? A gente acaba se estressando, acho que com coisas que realmente precisa, sabe? Acho que quando você tem consciência disso, você aprende um pouco, né? Tem que aprender um pouco. Ponto 5. Comer no trabalho e aumentar a produtividade. No trabalho, o ambiente de trabalho aqui é bem diferente do Brasil. No Brasil, eu cheguei a trabalhar em lugar que parecia creche. É zoeira pra lá, zoeira pra cá, é fofoca, fala de mulher, fala de homem, fala da novela, futebol, aquela coisa tudo. Cara, aqui no meu trabalho, por exemplo, no meu escritório, ninguém nem conversa. No máximo 5, 10 minutinhos rapidinho, porque todo mundo tá sempre ocupado, tem alguma coisa a fazer. E aí o pessoal, quase todo mundo come na mesa. Esquenta a comida lá na cozinha e traz na mesa.
Ou come na cozinha quando tá sem, sei lá, quer comer lá. Mas come na mesa por quê? Porque se ele ficar meia hora lá fora, ou uma hora lá fora, ele vai ter que ficar mais uma hora dentro do escritório. Então eles comem na mesa para não perder tempo, para das 8 horas de trabalho ir embora para casa. Então acaba ganhando um tempinho aí. Eu acho isso legal. Eu não gosto de comer na mesa. Eu prefiro parar uns 10 minutos como lá na cozinha, tá? 10, 15 minutos pra mim tá bom. Às vezes eu tô muito na correria e tô com fome, eu como na mesa também, mas não gosto não. Gosto também que às vezes sobe cheiro ou cai coisa, às vezes o teclado, sabe? Essas coisas aí não gosto muito não. Esse foi o ponto 5. O ponto 6, que eu acho que já comentei. Sem conversa no trabalho, então não tem conversa, picuinha, nego enchendo o saco, pessoal. Às vezes o cara do teu lado fica mandando mensagem, chega a ser até extremo. O cara te manda mensagem, mas não fala com você. Eu acho meio estranho, mas acaba acostumando, acaba ficando mais produtivo, sem ficar perdendo tempo com baboseira. E no Brasil, eu lembro que pelo menos até as 11 horas da manhã você quase não faz nada, né? Você tá atualizando as fofocas, correndo comentar as coisas, conversando em outras coisas, né? O 7º ponto é deixar as crianças mais livres e deixar as crianças brincarem com crianças e não com adultos. Então, quem é meio classe média aí de cidade grande, como eu fui, né? Como eu era quando eu estava no Brasil. Eu nasci bem pobre, mas depois virei, vamos dizer assim, classe média. E criei um pouco meu filho desse jeito e eu percebi que isso é bem de brasileiro. Então, como que você criou o seu filho no Brasil? Se a gente tá sempre com medo de que a criança vai morrer, vai quebrar, vai sei lá o que, né? Ou não se misturar com gente que você não quer. Então a gente acaba fazendo tudo às vezes junto com a criança ou para a criança, sabe? Não sei te explicar muito bem. E aqui não, aqui as crianças são meio largadas. Então, quando ela tá viva e respirando, deixa ela lá. Ela corre, pula, brinca, rola, se suja. E chega até a ser meio estranho também. Às vezes você vê 6, 7 horas da noite, as crianças de pijama indo pro supermercado e tal, e já parece que tá meio suja, nem parece que tomou banho. E já tá de pijama, então e às vezes descalço. Então elas vão descalço, tá na rua e vai pra casa e acho que vai pra cama, né? Aí é meio estranho, né? Mas percebi que aqui é mais legal isso. As crianças têm mais oportunidade de ser crianças, né? E o ponto 8, que é parte disso: criança descalça e o frio não dão pneumonia e não mata, sabia? No Brasil, você vê criança descalça. Ai, meu filho, você vai ficar com pneumonia, você vai morrer, põe o chinelo. Na Austrália já não é muito assim. Aqui é pior ainda. Aqui é cultural não usar chinelo, não andar descalço. Então você vê gente descalço em todo lugar. No shopping, na rua, todo lugar. Você vai no mercado, tem nego andando descalço. Ou no máximo um chinelo. E eles acostumaram assim. Na escola do meu filho, numa da outra escola, não entrar calçado. Chega na porta da sala, fica descalço. Aí só vai pôr o tênis na hora de ir embora. E você vê, eles não ficam doentes, eles não morrem. Ou tomar chuva, ou ficar, sabe, se rolar na grama, essas coisas. Isso não faz mal, não. E tipo, gente como eu, sabe, que veio de São Paulo, cidade grande, nossa, isso aí é... Eu era um pouco assim também no começo, mas depois eu fui largando mão, sabe? Isso você acaba ficando meio neurótico, você se estressa por nada. E às vezes deixa a criança também, sabe, ficar enchendo o saco dela, botando muita pressão, não deixar respirar. Então, isso aí mudou bastante. A gente deixa ele mais livre, deixa ele fazer o jeito que ele quiser, tá tudo certo, mas tem que cuidar, né? Toma um banho, lava a mão toda hora, sem ficar catarrento aí, que também aqui é meio zoado isso aí. Beleza? Espero que tenha gostado. Curte aí, qualquer coisa, pergunta aí ou pede qualquer outro assunto aí que eu tô mais afim de compartilhar. Beleza? Falou, um beijo, tchau.